um estilo de música, um estilo de dança, um movimento cultural. 4, 5, 9 elementos. No vídeo de hoje você vai entender o que é hip hop, origem do termo hip hop, significados do termo hip hop, então fica comigo até o final. Vamos! Muito do que vemos no comportamento da rapaziada, da moçada, nos grandes centros urbanos, mundo afora, tem relação direta ou indireta com hip hop. Então vamos começar a entender melhor o que é hip hop a partir do termo hip hop. Hip é uma gíria para algo que está na moda atualmente, que é bem informado. Hip é ter uma atitude, uma postura. Ser hip também significa estar informado sobre as últimas ideias, estilos, tecnologias. Já o termo hop possui múltiplos significados dependendo do contexto. Como verbo, pode significar pular, ir rapidamente a um lugar ou fazer uma viagem curta. Já como substantivo, pode se referir a um pequeno salto ou um estilo de dança social. When you look at the terms hip and hop, just what the terms mean, you're not getting philosophical yet, just the term hip hop. Hip means to know, hop is movement, awareness, movement, consciousness and movement, action, intelligence and action, activity. So hip and hop or hip hop means conscious movement, intelligence or awareness, movement, leaping, springing. I'm hip to my hop. I know why I move. I'm conscious hip to my hop. My movements, I'm aware of what I'm doing. I'm deliberate. This is what hip hop means. Mas como só entender dos termos hip hop não explica esse movimento cultural, vamos entender quando e como e através de quem esse termo passa a ser utilizado para se referir a esse movimento cultural. O entendimento mais aceito atualmente é de que a gíria hip hop era utilizada por MCs e DJs, principalmente partindo de Keith Cowboy e Love Bug Starski, para animar as festas, criar pequenos versos, pequenas rimas e jogos de pergunta e resposta com o público nas festas que aconteciam ali no Bronx, e esse termo acaba sendo utilizado ao longo dos anos para se referir a esse tipo de festa que se espalhou ali pelo Bronx. Quem explica muito bem essa história é o mestre Mr. Wiggles. Se liga. The word hip hop in the culture was not coined yet. Hip hop was a rap. Let's get that straight. The word hip hop means MC Cowboy from the Furious Five throwing a jam. On the mic, he said, "My boy is going to the army." He did a military cadence. Hip hop, hip hop, hip hop. Then another guy named Lovebug Starsky took it and he went hip hop. She wop the bop, hippy dippy hip to the hop, say hip hop. But she wop the bang, rock it to the beat, cause it ain't no thing. When I say hip, you say hop, say hip, hip. E com essa gíria já estabelecida como nome desse tipo de festa no Bronx e em outros guetos de Nova York, em 1982, Afrika Bambaataa concede 2 entrevistas para jornais ali de Nova York que acabam determinando o uso do nome hip hop para esse movimento cultural para além do Bronx e dos guetos de Nova York. As entrevistas foram dadas para o jornalista Michael Holman pelo jornal East Village Eye e o jornalista Steven Hager do The Village Voice. E principalmente na entrevista para o East Village Eye, Afrika Bambaataa usa o termo hip hop mais do que para se referir às festas que aconteciam no Bronx, para elaborar uma noção de elementos desse movimento cultural. Ele fala em rapping, breaking, graffiti e fala da moda, da forma como as crews, os grupos se vestiam para frequentar essas festas. Então Bambaataa não necessariamente dá nome ao hip hop, mas ele é uma das figuras principais para levar esse nome para fora do ambiente onde ele já era utilizado para se referir àquelas festas. E claro, junto com a Zulu Nation,
Bambaataa é responsável por começar a organizar o movimento cultural hip hop, a elaborar essa noção dos elementos, DJing, MCing, graffiti, breaking, e depois acrescentar o conhecimento como um elemento também desse movimento cultural. Porém, com o passar dos anos, pessoas que vivem a cultura hip hop, mais do que vivem, pensam a cultura hip hop, elaboraram novos significados a partir do termo hip hop, transformando em sigla e dando novos significados. KRS-One e Professor Griff são essas figuras que trouxeram novos significados para o nome hip hop, utilizando o nome hip hop como uma sigla e dando novos significados, que no meu entendimento são significados muito potentes e que exemplificam, explicam, dão um sentido muito forte para o que o hip hop de fato gera na vida das pessoas. Falo muito a partir da minha experiência e de como eu sinto o hip hop na minha vida. E as siglas que eles usam são High Infinite Power, Healing Our People, Supremo Poder Infinito, curando o nosso povo, e Her Infinite Power, Helping Oppressed People, seu poder infinito, socorrendo o povo oprimido. E se você está curtindo esse vídeo, já se inscreve porque toda semana temos conteúdo sobre hip hop. Já aproveita, já cola nos comentários e me diz se você sabia desse uso do termo hip hop como sigla e seus significados. Deixa aqui embaixo. E agora, voltando para o vídeo. Devido às questões sociais e políticas que estão ao redor da cultura hip hop, muito a partir da sua origem e do ambiente onde o hip hop surge em vários lugares, principalmente aqui no Brasil, o hip hop é lido como um movimento social, muitas vezes muito mais do que como um movimento cultural artístico, o que eu não percebo acontecendo tanto na gringa, nos Estados Unidos, onde o termo hip hop movement, movimento hip hop, é utilizado, pelo que eu já li, pelo que eu já percebi, como movimento cultural hip hop, se relacionando diretamente com esse modo de vida e as expressões artísticas que o hip hop acomoda dentro de si. E já aproveitando esse olhar de movimento cultural hip hop, vamos entender uma das definições mais clássicas do que é cultura, que é conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou determinado grupo artístico que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. O que explica para mim muito bem o que é hip hop. Se a gente for ver aonde nós formos no mundo e encontrarmos com pessoas do hip hop, nós vamos perceber um padrão artístico, estético, que é cultivado em comum, independente de onde a gente está no mundo, guardado, é claro, as devidas especificidades das culturas locais. E não tem como falar dessa parte cultural artística sem falar dos elementos do hip hop. E quando nós vamos falar nos elementos do hip hop, sempre surge esse debate de se são 4, são 5, são 9 elementos, partindo do que eu já trouxe aqui da Zulu Nation, ajudando a organizar esse movimento cultural, a dar um entendimento mais bem estabelecido para esse movimento que já estava acontecendo organicamente, naturalmente ali no Bronx. A gente trabalha de início com 4 elementos: DJing, MCing, Namastê, o hip hop está em mim, saúde o que está em você. Na boa, me diz como o hip hop pode estar morto se ele é parte de cada pessoa. Se liga no entendimento essencial. Yeah, hip hop, a linguagem universal. graffiti writing, e breaking. You know what, Otis? I don't care what you say, you're still a tramp.
That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got E a Zulu Nation depois vem com a proposta de um quinto elemento, o conhecimento. E anos depois, nesse processo de estudo, pesquisa, de filosofar sobre a cultura hip hop, KRS-One propõe 9 elementos e acrescenta a esses 5 elementos a moda de rua, o empreendedorismo de rua, o beatboxing e a linguagem de rua. E aí já deixa aqui nos comentários, são 4, 5 ou 9 elementos no hip hop. E para ajudar a entender o que é hip hop, o que significa hip hop, como nós podemos entender hip hop, eu trago mais um trecho do livro The City of Hip Hop, do DJ Rob Swift. Em todo o livro The City of Hip Hop, fizemos uma distinção entre hip hop e hip hop. Como anunciamos na abertura deste livro, afirmamos que a cultura hip hop, com letra maiúscula, em sua forma mais autêntica, é a interdependência entre movimento, breaking, som, DJing, linguagem, MCing e símbolos, grafite. E se for para definir hip hop em uma frase, tem uma frase dita por um b-boy no documentário Freshest Kids, que para mim resume muito bem. Hip hop é o modo de vida da juventude do Bronx, em Nova York, durante a década de 70. Hip hop é o resultado de contextos sociais, políticos, geográficos da juventude do Bronx ali de Nova York, vivendo uma época onde estava sendo construída a Cross Bronx Expressway, vivendo uma quase falência de Nova York e sentindo na pele, literalmente, os desdobramentos do racismo institucionalizado pelo governo norte-americano e transformando essa realidade em uma reação artística cultural que nós chamamos hoje de hip hop. E para você entender melhor alguns desses contextos, assiste a parte 1 da pré-história do hip hop, tá aqui e tá na descrição, que você vai ter uma visualização melhor do que eu tô falando. E para você, o que é hip hop? Deixa nos comentários. Se ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, deixa a sua curtida, porque isso faz o YouTube entender que as pessoas estão se interessando por esse conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem pode interessar nesse conteúdo. Se ainda não me segue nas outras redes, Instagram e TikTok, tá aqui o @, o Hip Hop Vive. É nóis, valeu!